Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o senhor Caio Henrique Silva de Souza, que fez essa apresentação comigo, os slides dela, quando a gente fazia um dos cursos do departamento, no ano passado, e que agora eu dei uma repaginada na apresentação, de modo que ela coubesse na proposta aqui. Eu vou projetar os slides. Muito bem. O título da apresentação é uma história técnica do número π. O π é, segundo o livro do professor Paterlini, a constante de Arquimedes. Lá ele vê esse número como sendo o quociente do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. Só de passagem, vale a pena dar uma olhada nesse livro de geometria do Paterlini, que está no site dele, na página dele, e que, assim, na minha opinião, é o melhor material que eu vi até agora, unindo precisão matemática e uma abordagem pedagógica para a geometria. Dito isso, eu preciso explicar um pouco do título. Uma história técnica, porque essa apresentação vai ser composta de dois momentos bastante interligados. Eu vou falar um pouco, evidentemente, sobre a história das demonstrações de racionalidade e transcendência do π, e eu vou demonstrar tanto a irracionalidade quanto a transcendência, com mais ou menos detalhes. Desse modo, eu dividi a apresentação em 4 etapas. A primeira, eu vou me dedicar a falar sobre a irracionalidade. E nesse momento, eu vou fazer uma demonstração completa para essa afirmação, ou seja, de que o π é um número irracional. Depois eu vou falar um pouco sobre a transcendência dessa constante, e aqui eu vou fazer um esboço da demonstração bastante completo. Apesar de que eu vou comentar o único detalhe que eu não vou preencher, que de fato é muito mais técnico do que caberia nessa palestra. Por último, eu vou comentar uns fatos interessantes que particularmente me deixaram espantados, e eu espero que façam o mesmo com vocês. E no final eu comento as referências que definitivamente vale a pena dar uma olhada para quem se interessar pelo tema. Então vamos começar, vamos falar um pouco da irracionalidade do π. Bem, a primeira prova que o π é um número irracional surgiu no século XVIII, em 1761, e foi apresentada por esse senhor, que vocês veem retratado aí, que é o Johann Heinrich Lambert. Bem, no que consistiu a prova de Lambert? Bem, ele demonstrou um fato bastante complicado, que depois eu posso indicar uma referência onde se encontra, que a fração contínua associada à tangente de um número racional não nulo é necessariamente irracional. Feito isso, é imediato a demonstração de que π é irracional, porque sendo a tangente de π sobre 4 1, e portanto um número racional, o π sobre 4 necessariamente tem que ser irracional. E uma vez que o produto de um irracional por um racional não nulo, no caso aqui o 4, ainda produz um irracional, a gente conclui que o π tem que ser um número irracional. Então, essa é a primeira abordagem que foi feita. Aqui a gente não vai fazer essa demonstração. A gente vai fazer uma demonstração que surgiu na primeira metade do século passado, do século XX, e foi feita por esse senhor, que é um matemático ele morreu em 99, um matemático canadense chamado Ivan Morton Niven. E essa prova ele publicou em 1946. O artigo publicado também está nas referências lá no final. Depois, a prova de transcendência também será uma prova desse senhor. E as duas fazem uso, basicamente, de um curso de cálculo diferencial integral. O que eu não disse no resumo é que pode ser que para acompanhar você precise de um pouco mais de experiência matemática do que só o conhecimento desses conteúdos. Mas, de todo modo, tecnicamente, a exigência é bastante primária, tá certo?
Então, vamos lá. Antes disso, a gente precisa demonstrar um lema, que vai ser fundamental. Eu vou pegar n, um número natural, não nulo, e eu vou definir uma família de funções indexadas nos naturais, com valores reais, dessa forma. O fn de x vai ser x elevado a n, que multiplica 1 menos x elevado a n, dividido por n fatorial. A afirmação é que quaisquer derivadas dessas funções calculadas nos pontos 0 e 1 são números inteiros. Muito bem, para demonstrar isso, a gente começa com o teorema do binômio de Newton e a gente faz uma expansão do fator 1 menos x elevado a n. Depois, a gente multiplica tudo por x elevado a n e divide por n fatorial. Fazendo isso, a gente encontra essa expressão que vocês podem ver aqui, para fn de x. Bem, isso mostra que a fn vai ser um polinômio de grau 2n, em que o termo de menor grau tem grau n. Então, qualquer derivada que eu faça de ordem menor do que n ou maior do que 2n, ela necessariamente tem que ser nula nesses pontos. Portanto, só resta mostrar para valores de derivada, para valores de k, entre n e 2n. Bem, fazendo isso, a gente calcula, como se diz grosseiramente, no braço. E aí a gente encontra essas expressões que vocês podem ver na tela, em que cada PJ vai ser um polinômio na variável x de grau j, mas o ponto fundamental é que o termo constante deles tem que ser todos nulos. Feito isso, agora eu posso evaluá-los no ponto zero, no ponto x igual a zero. E aí eu obtenho esses valores, que são todos números inteiros, né? E, portanto, quaisquer derivadas no zero dessas funções vão ser números inteiros. Mas um fato interessante é observar que essa função tem uma simetria. E essa simetria é justamente que o fn de x coincide com o fn de 1 menos x. E, usando a regra de derivação da composta, a gente consegue obter essa igualdade. E, portanto, a gente consegue ver rapidamente que o fn de 1, a derivada késima do fn, tem que ser também um número natural. Bem, esse é o único lema que vai aparecer na demonstração. Vamos lá, então. Vamos demonstrar que o π é um número irracional. A gente vai fazer essa demonstração por contradição. Então, antes disso, a gente precisa dar uma olhadinha no que de fato a gente vai mostrar. Então, vejamos que a irracionalidade de π quadrado vai implicar a irracionalidade de π. De fato, se o π fosse racional, o π quadrado também o seria. Então, é imediata essa afirmação. E o que a gente vai fazer é verificar que o π quadrado é um número irracional. E isso será feito, como eu disse, por contradição. Então, vamos começar. A gente vai supor que o π quadrado seja racional e, portanto, vão existir inteiros positivos a e b, tais que π quadrado é a sobre b. Bem, para todo número natural, eu vou definir essa função que vocês veem aí. Ela parece bastante complicada, mas, de fato, ela é composta por constantes vezes uma derivada daquela do fn, que é a função que a gente definiu no lema. O que a gente vai verificar é que se eu calcular a g no 0 e no 1, ela produz também valores inteiros. E isso a gente vê assim. Se eu pego o termo constante das parcelas da g, eu posso fazer essa conta que vocês veem. Então, cada termo constante vai ser da forma menos 1 elevado a j, b elevado a n, π elevado a 2, que multiplica n menos j. Substituindo o π ao quadrado pela expressão dele, que é a sobre b, a gente consegue concluir que isso também vai ser um número inteiro. E, claro, uma vez que o lema garante que cada uma das parcelas
das derivações calculadas no 0 e no 1 são inteiros, o g de 0 e o g de 1 também tem que ser números inteiros. Então, fazendo uma conta rápida, a gente consegue ver que a segunda derivada da g, calculada num ponto x, é exatamente ela, só que eu acrescento 2 aqui no coeficiente da derivação. E aí, uma vez que a fn era um polinômio de grau 2n, o termo menos 1 elevado a n, fn derivado 2n mais 2 vezes, é nulo. E assim, essa soma que vocês veem aí, o g duas linhas de x mais π quadrado g de x, que tem essa expressão gigantesca, mas que na realidade é somente a reescrever a definição de cada uma delas, vai ser algo dessa forma. B elevado a n, π 2 que multiplica n mais 1, fn de x. Isso porque a gente vai ter nesse somatório grande uma soma telescópica. Sobrariam o termo inicial e o termo final, mas o termo final é justamente nulo, que é aquele que a gente começou. Reescrevendo melhor essa última expressão, usando o fato de π ao quadrado ser a sobre b, a gente consegue obter que g duas linhas de x mais π quadrado g de x é nada mais do que π ao quadrado a elevado a n fn de x. Bem, por que todas essas contas? Porque agora a gente vai definir uma função que é a que vai ajudar a demonstrar o resultado, ou seja, a irracionalidade de π. Essa função vai ser a h de x, que é dada por g' de x seno de πx menos π g de x cosseno de πx. Se eu derivo essa função, usando a regra de Leibniz para a derivada do produto, duas vezes, eu obtenho essa expressão que vocês veem na tela. Mas, simplificando, eu obtenho exatamente o que eu acabei de calcular, que era g duas linhas de x mais π quadrado g de x multiplicado por seno de πx. A primeira expressão, ela é aquilo que a gente acabou de calcular. Então, eu posso escrever a derivada da h' de x como sendo π ao quadrado a elevado a n fn de x seno de πx. Bem, por que tudo isso? Porque agora é o argumento principal, é de onde a gente vai obter a contradição. O teorema fundamental do cálculo vai implicar que a integral dessa última parcela vai ser exatamente a integral da derivada do h', que vai ser calculada o h no ponto 1 menos o h no ponto 0. Bem, usando a expressão de h que a gente definiu anteriormente, a gente obtém essa conta aí. E, bem, simplificando, a gente obtém π que multiplica g de 1 menos g de 0. E agora é interessante, porque se eu cancelar π em ambos os lados dessa igualdade, eu vou obter que π, que multiplica a integral de 0 até 1 de a elevado a n fn de x seno de x dx é igual a g de 1 menos g de 0. Mas como a gente demonstrou há alguns minutos atrás, o g de 1 e o g de 0 são números inteiros e, portanto, a diferença entre eles é um número inteiro. Logo, esta integral que vocês veem no fim do slide, ela tem que ser um número inteiro. Bem, está demonstrado que o π é um número irracional. A gente já obteve a contradição. Agora a gente só precisa entender o porquê. Vamos lá. Se eu pego um valor de x entre 0 e 1, não é difícil verificar que a família de funções fn de x vai estar entre 0 e 1 sobre n fatorial. Feito isso, multiplicando por constantes e multiplicando pela função seno de πx, a gente obtém que para x entre 0 e 1, o termo que a gente integra, ele vai estar entre 0 e π vezes a elevado a n sobre n fatorial.
Agora, usando que a integral se comporta bem, a gente conclui esta desigualdade que vocês veem. É claro que, com uma aplicação direta do fato de a integral se comportar bem ante a ordem dos números reais, a gente teria que dizer que essa integral é maior ou igual do que zero. Mas não é nem um pouco difícil de ver que ela não pode ser zero. E isso eu deixo para que vocês pensem. É uma verificação imediata, quase. Bem, mas feito isso, o problema é que eu posso escolher o n suficientemente grande, de modo que π elevado a n sobre n fatorial seja melhor do que 1. Então, o que eu acabo concluindo é que eu tenho um número natural, né, um número inteiro positivo, entre 0 e 1. E esse é o absurdo que garante que, de fato, o π quadrado é irracional e, portanto, que o π é irracional. Esse é o contexto da prova de irracionalidade. O que a gente vai fazer para os números, para verificar a transcendência do π, é basicamente essa ideia de obter uma desigualdade que force um número natural a estar entre 0 e 1, mas com um pouco mais de contas. Muito bem. Vamos, então, falar um pouco da transcendência dessa constante. Bem, o francês Joseph Liouville, no século XIX, foi o primeiro a demonstrar a existência de números transcendentes, que são hoje, naturalmente, chamados de números de Liouville. Um exemplo clássico é a soma para n de 0 até infinito de 1 sobre 10 elevado a n fatorial. Algo assim. Posso estar enganado, mas creio que seja algo assim. Muito bem. O primeiro que demonstrou a transcendência do π no século XIX foi o alemão Ferdinand von Lindmann, em 1882, bem perto da data que o Dedekind formulou uma boa definição para o conjunto dos números reais. E a prova do Lindmann, ela basicamente usa técnicas que o Hermite desenvolveu para mostrar que a constante de Euler, ou seja, o número E, era um número transcendente. Bem, vamos ver o que o Lindmann fez. Tirando a prova dele, ele anunciou, mas sem apresentar a devida demonstração, que se alfa fosse um número algébrico não nulo, então a exponencial de alfa deveria ser transcendente. Feito isso, não é difícil ver que o π é transcendente. Porque, de fato, façamos por contradição. Se o π fosse algébrico, I vezes π seria algébrico. E, portanto, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que o conjunto dos números algébricos munido das operações clássicas de produto e soma de números complexos formam um subcorpo. E é daí que surge essa justificativa. O teorema em si não é muito rápido de demonstrar, mas a aplicação dele o é. E, portanto, o E elevado a Iπ deveria ser um número transcendente. O problema é que, usando a equação de Euler, E elevado a Iπ tem que ser menos 1. E menos 1, evidentemente, é um número algébrico, pois ele é a solução da equação x mais 1 igual a 0. Então, com essa contradição, a gente vê que o π não pode ser algébrico, portanto, transcendente. Bem, de novo, como eu mencionei há algum tempo atrás, a demonstração, o esboço de demonstração que eu vou fornecer aqui, ela se deve também ao Ivan Morton Niven, aquele matemático canadense-americano. E o Niven, ele não se baseou na prova do Lindmann, mas sim na prova do Hurwitz, para a transcendência da constante de Euler. Então, vamos lá. Antes, eu preciso dizer, por completude, o que eu estou entendendo por número algébrico, número transcendente, e eu vou formalizar o teorema que diz que o conjunto dos algébricos é um subcorpo dos complexos. Então, vamos lá.
Um número complexo vai ser dito algébrico se existirem um número natural e uma quantidade finita atrelada a esse número natural de números inteiros, de modo que esta equação que vocês veem seja verificada. Em outras palavras, um número vai ser algébrico se ele for raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. E a gente diz que ele é transcendente caso contrário. Ou seja, se existir um polinômio, se não existir, desculpem, nenhum polinômio com coeficientes inteiros que o tenha como raiz. E esse é o teorema que eu mencionei 2 vezes já, que espero que esteja bastante claro e vai ser usado na demonstração da transcendência. Vamos lá. Então, vamos começar com a demonstração. A afirmação é que π é um número transcendente. Bem, vamos fazer por contradição. Suponhamos agora que o π seja um número algébrico. Não como fizemos no caso da irracionalidade, em que supomos o π² ser algébrico. Bem, dessa forma, o Ip, ele também é um número algébrico, dado que é um produto de 2 algébricos. Portanto, por definição, existe um polinômio de coeficientes inteiros que tem o Ip como raiz. Bem, eu vou pegar este polinômio e eu vou indexar as raízes dele. Vou supor, evidente, que ele tenha grau n, e aí eu vou dizer que a primeira raiz, a α1, vai ser o Ip. Bem, se eu uso a igualdade de Euler, eu tenho que e elevado a Ip mais 1 é 0, e que, portanto, este produtório que vocês veem ao final do slide é nulo. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com este produtório. Então a gente vai escrevê-lo dessa forma que vocês veem. Parece um pouco assustador o jeito que eu enunciei no slide, mas na realidade não tem nada além do que a aplicação da propriedade distributiva. Então, eu vou escrever esse produtório como sendo um número natural, o meu θ maiúsculo, somado com uma soma de exponenciais. Evidente, os expoentes não vão ser exatamente os alfas, mas eles vão estar neste conjunto que está aparecendo aí na tela para vocês. Alguns deles serão alfas, e depois eu terei somas de alfas, somas 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante, até chegar nas somas n a n, que só terá uma, claro. Bem, portanto, vale destacar que este θ vai ser o oposto desta soma de exponenciais elevadas a beta-j, porque a gente viu que esse produtório é nulo. Isso será uma informação fundamental. Pois bem, este é o momento no qual eu não demonstrarei a afirmação e é o momento que diz que esta prova que eu estou dando, na realidade, é um esboço, porque verificar essa afirmação é a parte difícil da demonstração. E ela faz uso de um conceito chamado polinômio simétrico. Um polinômio de n variáveis é dito simétrico se os valores dele são invariantes em relação ao grupo de permutações de n letras. Então, um exemplo de polinômio simétrico de n variáveis é tomar a soma de todas estas variáveis. Então, independentemente da ordem que eu some, como eu estou numa situação, evidente, eu estou falando de números reais. Então, como a soma é comutativa, qualquer permutação que eu aplique nessas variáveis não altera o valor final. Também eu posso pegar somas de produtos de variáveis. E, na realidade, a gente vê que, vendo esse tipo de polinômio como um subespaço do espaço de polinômios, a gente tem uma base para eles bem feitinha. Mas a afirmação que faz uso dos polinômios simétricos é a seguinte: se eu pego os n betas que eu defini através daquela conta com o produtório, então eles serão raízes de um polinômio com coeficientes inteiros de grau m.
que eu estou chamando aqui de R de x. Então, deve ficar claro, o C se associa ao coeficiente do polinômio do monômio de maior grau, e depois eu tenho o resto das somas, sendo o C0 o termo constante dele. Muito bem. Agora entra uma construção a mais. Eu vou escolher P, um número primo qualquer. Por que primo? Porque em algum momento vocês verão que eu pedirei que não haja divisibilidade entre alguns objetos. Então eu já tomarei primo para evitar discussões mais profundas sobre essas questões. Bem, escolhendo o P', eu vou definir o S como sendo o grau do polinômio R vezes esse número primo menos 1. E eu vou definir uma nova função que vai ser essa f minúsculo de x, que é dada por o coeficiente de grau maior do R elevado ao S, dividido por P menos 1 fatorial, que multiplica o x elevado a P menos 1 e R elevado a P de x. Muito bem. Não é difícil de ver que o grau da f é S mais P. E, portanto, a gente vai definir uma soma de todas as suas derivadas de zero, ou seja, dela mesma, até a maior derivada que ela tem. Dado que não é difícil de ver que a f também é um polinômio, né? Afinal de contas, eu estou falando do grau dela. E eu vou definir essa f maiúsculo como sendo justamente essa soma. Bem, fazendo uma conta, que de novo eu deixo como exercício, mas é uma verificação imediata, só dá um pouco de trabalho, a gente vê que a derivada de e elevado a menos x da f grande de x coincide com menos e elevado a menos x, que multiplica o f pequeno de x. E, portanto, o teorema fundamental do cálculo ele vai implicar esta igualdade que vocês estão vendo. Esta igualdade é o começo do final da prova, porque agora a gente vai mexer um pouco com ela, obter uma igualdade que é a que a gente deseja, e depois trabalhar a contradição em cima desta segunda igualdade. Muito bem. Então, tomando esta última igualdade, nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Então, eu vou dizer que o t, que é a minha variável de integração, vai ser lambda x. Só que aqui, o lambda é variável e o x é fixo. Fazendo essa alteração, a gente obtém esta igualdade que vocês estão vendo aí. Bem, isso para todo x. Agora, o que eu farei? Eu vou escolher x como sendo beta 1, beta 2 até beta m. E aí, eu escrevo cada igualdade dessas para cada um desses valores. E depois, eu somo tudo. Absolutamente tudo. Bem, fazendo isso, eu obtenho essa igualdade com os 3 somatórios que vocês veem no fim do slide. Bem, lembrando que menos a soma de j igual a 1 até m de e elevado a beta j é θ, a gente já pode reescrever esta equação desta forma. Então, a única coisa que eu alterei foi o segundo somatório, que eu sei que é θ, um número natural. Muito bem. Esta igualdade é fundamental, e é a partir dela que a gente vai demonstrar a transcendência do π. Eu peço para que vocês deem uma boa olhada nela, porque primeiro a gente vai trabalhar um pouco com o lado esquerdo e depois com o lado direito. Então, admirem ela por um momento. Muito bem, vamos lá. Bem, vamos avaliar o lado esquerdo. Gostaria de lembrá-los de que a f pequena foi definida desta forma. Então, encontra-se aí a expressão, e como o beta j era uma raiz de multiplicidade 1 para f, ela vai ser
desculpe, o beta-j era uma raiz de multiplicidade 1 para o R. Para o F, ele vai ter multiplicidade P, porque eu estou elevando a P. Dessa maneira, eu posso concluir que se a ordem de derivação que eu tomo é menor do que P, então vai sobrar um fator associado ao beta-j nessa soma, e, portanto, isso eu posso garantir fazendo a derivação usando a regra de Leibniz. Para todo t menor do que p, eu tenho que esta soma que vocês veem é nula. Mais do que isso, se eu pego agora a ordem de derivação maior ou igual do que p, apenas a pésima derivada do r no ponto x igual a beta-j é nula. E daí, se eu derivo a r p vezes nesse ponto beta-j, a gente vai ter um coeficiente p fatorial que vai se cancelar com o denominador p menos 1 fatorial. O que vai produzir um polinômio com coeficientes inteiros multiplicado pelo p. Portanto, toda a expressão da forma ft beta-j vai ser um polinômio com coeficientes inteiros divisíveis por p. Logo, quando eu olho para esta soma de polinômios que vocês veem, eu sei que ela vai ser um múltiplo de p. Bem, portanto, eu posso calcular agora a soma do f grande de beta-j para o j variando de 1 até m, que é o primeiro membro daquela igualdade que eu disse para que vocês se atentassem. Fazendo uma brincadeira com os somatórios, trocando lugares, mexendo nos índices, a gente conclui que esta soma também é um múltiplo de p, em que o k aí é a constante que acerta a conta, tá certo? Então, sendo isso um número inteiro, o k é definido como o quociente do lado esquerdo dessa igualdade pelo p. É somente isso. Muito bem. A gente consegue demonstrar também, e isso é mais um exercício possível para se deixar para vocês, que eu posso calcular e ver a relação da derivada do t com relação a p. Então, se eu derivo menos do que p menos 1 vezes, quando eu calculo isso no zero é zero. Se eu derivo exatamente p menos 1 vezes, isso é o coeficiente do termo de maior grau elevado a s, vezes o coeficiente do termo constante elevado a p. E se eu derivar mais do que p menos 1 vezes, eu vou concluir que o resultado é um múltiplo de p, em que o LT, novamente, é somente para acertar a conta. Ele pode ser visto como o quociente do f de t calculado em zero dividido pelo p. Bem, feito isso, eu posso calcular o f de zero. Por definição, o f de zero é a soma do f pequeno, derivado j vezes, calculado no zero, somado de j igual a zero até s mais p. Bem, o que eu faço? Eu quebro esse somatório em três partes. Uma em que o j é menor do que p menos 1, outra em que ele é igual a p menos 1 e outra em que ele é maior. E eu aplico o resultado que está exatamente acima. Fazendo isso, eu concluo que o f de zero, ele é esta soma que vocês veem. Bem, chega de mexer no lado esquerdo. Por quê? Porque agora, substituindo todas essas informações que eu elenquei para vocês, a gente consegue ver que o lado esquerdo da igualdade 1, ele é escrito desta forma. K mais θL, lembrando que o θ era aquele número natural lá do começo do produtório, quando eu transformei ele num somatório. O P é o número primo que eu escolhi, e o resto são as constantes apropriadas. Agora entra o argumento de divisibilidade. Se eu escolher o número primo maior do que o máximo entre θ, o módulo de C e o módulo de C0, nós concluímos que este valor, que representa o lado esquerdo da igualdade 1,
não é divisível pelo primo P. E por que tudo isso? Justamente porque, em particular, ele será um número inteiro não nulo. É isso que a gente gostaria de mostrar e é isso que nos dirigiu durante todas estas contas. Muito bem, então, o lado esquerdo é um número não nulo. Vamos, então, dar uma olhadinha no lado direito da igualdade 1, que é aquele que consistia de todas aquelas somas de integrais. Bem, lembrando a definição do f pequeno, eu vou calculá-lo agora em lambda beta j, em que o lambda é um número do intervalo 0,1. Bem, calculando o módulo dele, usando a definição, eu obtenho isso que vocês veem. Mas então, tirando as constantes, eu consigo tirar o beta j elevado a p menos 1, o c elevado a s e o p menos 1 fatorial. E aí eu obtenho isto aqui que vocês veem. Esta expressão está dependendo do lambda, o resto não. Então, eu vou fazer uma desigualdade. Eu vou chamar de mzinho j o máximo de todas estas parcelas que dependem de j para cada j. E aí eu obtenho esta estimativa que vocês veem. Feito isso, eu escrevo do lado esquerdo o módulo do lado direito da equação 1, que é a que eu pedi para que vocês se atentassem, e eu aplico a desigualdade triangular. Feito isso, eu vou obter que este módulo é menor ou igual do que esta soma do lado direito. Muito bem. Veja, agora eu vou usar aquela propriedade que diz que a integral do módulo, o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Fazendo isso e usando a desigualdade que a gente viu no slide anterior, a gente obtém essa estimativa que vocês veem. O que eu vou fazer agora é, mais uma vez, majorar alguma coisa. Nesse momento, eu vou majorar as integrais. Então, eu vou dizer que A é o máximo dos módulos de todas essas integrais. E aí eu obtenho esta outra estimativa que vocês veem. Muito bem. Portanto, o lado esquerdo da igualdade 1, que é aquele, agora, o módulo dele é maior que 0, tem que ser igual ao módulo do lado direito, dado que é uma igualdade. Bem, mas isso a gente acabou de ver que é menor ou igual do que o módulo de c elevado a s, a vezes esse somatório. O que eu farei é chamar o máximo dos módulos de bj elevado a p vezes mj de b. E, traçando a conta com isso, eu concluo o que vocês veem abaixo. Que o valor positivo, módulo do lado esquerdo da igualdade 1, ele é menor ou igual do que esta constante que vocês estão vendo. Bem, a demonstração está encerrada, porque eu posso escolher o P suficientemente grande, de modo que este quociente seja menor do que 1. O que é um absurdo, porque eu não posso ter, novamente, um número natural entre 0 e 1. Logo, o π ele tem que ser transcendente. Não há outra opção. Bem, é uma prova relativamente longa e bastante técnica. Eu entendo que vale a pena dar uma olhada depois na gravação do vídeo para recuperar todos os detalhes, porque, de fato, o uso da igualdade 1 se estende por muitos slides e pode ser que alguns tenham se perdido não lembrando do que ela representava. Mas vamos lá. Agora vamos amenizar um pouco a conversa, vamos falar alguns fatos interessantes sobre irracionalidade e transcendência. Vamos nos divertir um pouco. Bem, vamos falar do teorema de Gelfand-Schneider. Bem, o enunciado é esse que vocês veem. Sejam alfa e beta números algébricos. Veja que não há menção alguma sobre se são complexos ou reais. Podem ser quaisquer coisas, desde que sejam algébricos.
Se o alfa for não nulo e diferente de 1, e o beta for um número racional, necessariamente alfa elevado a beta é um número transcendente. Bem, que implicações isso tem? Bem, esse resultado em particular mostra que o e elevado a π é transcendente. Porque eu posso escrever o e elevado a π como sendo menos 1 elevado a menos i. Bem, o menos 1 faz o papel do nosso alfa. Ele não é nulo e ele não é 1. Claro, a gente está falando de números reais, a gente não está considerando Z2. Mas, mais que isso, o beta, ele não é um número racional. Ele é um número complexo, ele é um número imaginário puro. E, portanto, eu aplico diretamente o resultado. Também, se eu olho P e Q, números primos positivos, raiz de P elevado a raiz de Q tem que ser transcendente, tá certo? Aqui tem a convenção de que, evidente, o 1 não é um número primo, né? E, portanto, em particular, raiz de 2 elevado a raiz de 2 é um número transcendente. Isso é muito bonito. Bem, qual é a importância do teorema de Gelfand-Schneider? Bem, ele foi originalmente provado de forma independente por esses dois matemáticos, Alexander Gelfand e Theodor Schneider. O primeiro, os dois demonstraram esse resultado em 1934. Bem, por que falar dele? Porque ele é o sétimo problema que o David Hilbert apresentou no Congresso Internacional de Matemáticos do começo do século passado. Então, bem, esse slide representa muito bem o significado dele. Muito bem, vamos ver agora a última parte da apresentação, em que eu vou comentar outros números transcendentes e outros números irracionais. Bem, é claro para todo mundo, eu espero, que um número pode ser irracional e não ser transcendente. É o caso da constante de Pitágoras, o número raiz de 2. Entretanto, um número transcendente necessariamente é irracional, porque todo número racional pode ser escrito como solução de uma equação com coeficientes inteiros de grau 1. E não é difícil de ver isso. Mas outros números transcendentes, que a gente sabe, são π mais log de alfa, com alfa um algébrico não nulo. Log de 3 na base 2. Seno, cosseno e tangente com alfa um algébrico não nulo. E a zeta de Riemann calculado num número par. Esses são números transcendentes, portanto irracionais. Por outro lado, ainda hoje tem questões abertas sobre isso. Então, aqui vão alguns números que se sabe serem irracionais, porém que não se sabe se são transcendentes. O primeiro deles é a zeta de Riemann calculada no ponto 3, ou seja, essa soma aí de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n ao cubo, que é aproximadamente o valor que vocês veem. Também, se eu faço uma brincadeira com a sequência de Fibonacci e eu somo infinitamente todos os inversos dos números de Fibonacci, a gente sabe que isso é irracional, mas não tem nenhum conhecimento sobre a transcendência. Agora, o mais chocante, eu espero que os senhores estejam bem sentados para que não caiam da cadeira, é que existem números que nós ainda não sabemos se são racionais ou irracionais. O primeiro que nós não sabemos se é racional ou não é a soma de E com π. O segundo é o E vezes π. Depois, o 2 elevado a E. O π elevado a E. E o π elevado a raiz de 2. É engraçadíssimo isso, porque o E elevado a π, nós vimos que é transcendente, porque coincide com menos 1 elevado a menos i. Mas o π elevado a E, nós não sabemos nem se é racional ou não. Depois disso, nós temos uma constante muito famosa, que é a constante de Euler-Mascheroni, que é essa que mostra uma espécie de aproximação da série harmônica com relação ao logaritmo. E a gente não sabe sobre a racionalidade ou não de todos os valores ímpares da zeta de Riemann
para K maior do que 1. Ou seja, a partir dos 5 incluso, nós não sabemos se são racionais ou irracionais. Bem, resta dizer um pouco sobre as referências, eu vou fazer isso agora. O primeiro artigo que vocês podem ver, ele está disponível na internet, ele é uma prova sobre a irracionalidade do número de Pi e do número de Euler. Ele é bastante rápido, é bastante conciso, é uma leitura tranquila e ele faz uma coisa bastante usando o cálculo, bem no sentido que eu apresentei. Esse livro, que é publicado pela SBM, é da coleção de iniciação científica, e ele tem um resumo de tudo isso que foi feito e mais. Então, ele vai constarão nele não só os fatos que a gente mencionou sobre o Pi, mas também muitos fatos sobre a constante de Euler, sobre os números de Liouville e assim por diante. Bem, esse é o artigo que eu disse que vocês podem encontrar a prova de Lambert sobre a irracionalidade do Pi, na qual ele faz uso da fração contínua da tangente associada a um racional não nulo ser um irracional. Bem, esse não é uma referência muito básica. Os dois artigos que vocês veem depois são do Ivan Morton Niven, que são as demonstrações que a gente apresentou aqui agora. O primeiro fala sobre a irracionalidade de Pi, nós seguimos a prova de cabo a rabo, nós traduzimos muitas coisas, evidente, os slides abriram muitas contas que ele coloca por debaixo do pano. E o segundo é sobre a transcendência do Pi, no qual vocês podem achar a demonstração que faz uso de dependência e independência linear, daquilo que eu disse que faz uso dos polinômios que são invariantes pelo grupo de permutação. E o último, My Numbers, My Friends, ele foi usado para a parte histórica, que é um livro muito bem escrito, vale a pena dar uma olhada nele. Bem, era isso o que eu tinha para dizer hoje. Ok. Então, podemos agradecer ao Gabriel por esta palestra. Nós continuaremos na semana que vem, provavelmente no mesmo dia e no mesmo horário. Em todo caso, vou anunciar a palestra no e-mail do DM. Obrigado a todos.